Seguindo aqui, os batistas e a unidade na diversidade. É bom a gente se ligar, né, que diante da proposta de unidade, muita gente acha que precisa haver uniformidade e não há necessidade de sermos uniformes. O que a gente precisa é de caminhar junto, é disso que a gente precisa. E dada essa situação, os batistas, né, como defendem, pelo menos historicamente, a ideia de liberdade e democracia, isso significa que muitas vezes nós vamos divergir, nós vamos entrar na controvérsia, alguma coisa vai acontecer e a gente não pode deixar de caminhar junto por causa da diferença. Mas, seguindo aqui para o nosso texto, quando se fala de liberalismo, nesse modesto trabalho, detém-se na liberdade, na competência e no valor do indivíduo em todas as relações da vida, seja com Deus, seja consigo mesmo, seja com o próximo, seja em relação ao Estado, seja em relação à sociedade. Apesar de doutrinas abraçadas e tidas como inegociáveis, existe a defesa da liberdade para a rejeição da fé, algo impensável no período em que os batistas surgem, quando até mesmo alguns reformadores que eram conhecidos como magisteriais, não sei se vocês lembram que a gente falou sobre a diferença entre os reformadores radicais e os magisteriais, e até mesmo alguns reformadores concordavam com a união entre igreja e Estado. Então, o liberalismo aqui, é importante a gente observar que não se trata necessariamente de liberalismo teológico, como é muito comum vocês ouvirem, principalmente de pregadores calvinistas no YouTube. Então é muito comum que às vezes se comente, né? Porque o liberalismo não sei o que lá, o liberalismo não sei o que, o liberalismo não sei o que lá. Só que a gente aqui não está falando desse liberalismo, a gente está falando do liberalismo inglês. A gente está falando, né, do liberalismo no que se refere ao movimento que surgiu na Inglaterra, que fez com que um monarca absoluto se tornasse como a Elizabeth é hoje. Deu para entender? Que nem o Bolsonaro quer ser igual a rainha da Inglaterra, tá ok? Né? Então, ou seja, eles teve um movimento político lá que, de certa forma, influenciou o pensamento batista. É muito comum que nós, no nosso, como é que eu posso dizer, numa nossa, tá me faltando aqui a palavra, mas num certo preciosismo, a gente tente destacar que a gente é neotestamentário, coisas do tipo e assim por diante, mas a nossa origem histórica remonta ao período dos separatistas ingleses, que batiam de frente com a ideia do monarca de querer mandar na alma dos fiéis, e eles acabaram defendendo, né, devido esse pensamento liberal, não liberal no sentido teológico, pelo amor de Deus, para você não arrumar problema na sua igreja. A gente está falando aqui de liberalismo no aspecto filosófico. Também não é o liberalismo do Paulo Guedes, tá ok? Que é econômico. A gente está falando aqui no aspecto filosófico. E aí, quando se fala de liberalismo, é nesse contexto. A liberdade que a coroa inglesa aspirava resistia ao papado, né? Então, por exemplo, quando a coroa inglesa bate de frente com o papado, a coroa inglesa quer essa liberdade, mas não permitia aos súditos ingleses. Ou seja, a gente não quer mais que o Papa mande na gente. Assim, tem gente que resume a reforma anglicana no casamento do Henrique com a Ana, né? Mas assim, não tem só isso, né? Tem isso também, mas não tem só isso. Entendeu? O quê? Acho que começou com isso, né?
Olha só, tem isso também, tem isso também, porque assim, ele queria um herdeiro masculino, né, embora, assim, não sei até que ponto vai a questão promíscua aí nessa parada, mas assim, tô pegando na parte oficial, né, ele queria um herdeiro masculino, mal sabia ele que o herdeiro masculino ia acabar morrendo e uma mulher ia ter que herdar o trono, né, ironias da vida, né, e aí nesse caso, teve essa situação, e a questão política mesmo, em que assim, o Papa acabava de ser, mesmo ele sendo soberano no país, o Papa acabava sendo mais soberano. Por quê? Porque o aparelho religioso mexe com a mente das pessoas, mexe com a mente. Então é aquele caso assim, quando a gente observa a situação, né? Essa semana agora, o que deu direto na internet foi a questão do Tico Santa Cruz, né? Citar Jesus, né? Que mandou a gente amar o próximo, aquela coisa todinha no show de rock. Então você vê que assim, Jesus, assim, Jesus está na boca do povo. Por quê? Ninguém vai dizer que Jesus é mau, que Jesus é isso, Jesus é aquilo. Então todo mundo vai tentar fazer algum tipo de releitura de Jesus. O fundamentalista, o liberal, o conservador que chama o progressista de liberal, o progressista que chama o conservador de fundamentalista, porque o inferno são os outros, né? Então assim, eu sempre estou, como diz, não sei se é Duas Cidades, 1965, do Legião Urbana, que tem uma parte da música que fala, é o bem contra o mal, e você, de que lado está? E aí ele responde, estou na luz, né? Estou do lado do bem, com a luz e com os anjos. Ou seja, né, na luta do bem contra o mal, eu estou do lado do bem, né? Até tanto que por exemplo, você quando vai atender uma pessoa com problema conjugal, se você ouvir um lado só, tu fica com raiva do outro lado. Você fala assim, essa mulher não presta. Ou então você fala assim, esse marido é um fedorento. Aí quando você vai escutar o outro, aí tu chega e fala assim, mas irmã, você não me contou isso, não? Não, pastor, deixa eu explicar. O ser humano, cara, é fantástico. E aí nesse caso, né, em relação à situação aqui, tá rindo essa? Por aí, velho, por aí. Então nesse caso, se você for pastor de mega igreja, tudo bem, você só contrata um pastor para ser o pastor que vai cuidar dos casais e tu não entra nisso. Mas se tu for pastor de igreja pequena, onde Deus falava, tu vai lidar com esse negócio. E aí nesse caso, todo mundo quer ser pai de multidões, né? Mas assim, nem todo mundo, né? Sabe como é. E aí em relação a isso, a liberdade que a coroa inglesa aspirava e que fez a coroa inglesa resistir ao papado, mas essa liberdade que não permitia aos súditos ingleses, liberdade que os protestantes buscavam ao partir da Inglaterra rumo à América do Norte, mas que não permitia aos demais protestantes de convicção diferente. Vocês devem lembrar quando eu falei de Roger Williams, quando ele foi para a América do Norte, que ele teve dificuldade, por quê? Porque o posicionamento dele não casava com o posicionamento dos congregacionais que lá estavam. E é interessante, né? Porque eles chegam lá na Nova Inglaterra querendo uma liberdade que a igreja anglicana não dava, mas não dando liberdade para outro grupo de outra convicção. Então o negócio é interessante, né? E assim, é incrível a nossa capacidade de... quer ver? Eu lembro quando... Hoje não tem mais essa febre, mas lembra daquela febre do G12? E aí você era obrigado a adorar com liberdade. Eu não consigo esquecer essa época. Porque um tempo atrás, se você falasse glória a Deus, aleluia, tinha a plaquinha do silêncio, né? Não sei, os mais antigos devem lembrar desse negócio, né? Desculpa, eu falei mais antigo olhando para cá, né? Os mais antigos devem lembrar de fazer igual jogo de futebol, né? Você toca a bola e olha para o outro lado. Os mais antigos devem lembrar desse negócio. Que assim, tu falava um aleluia, falava um glória a Deus, alguém te olhava. Eu lembro que há 20 anos atrás, eu chorando num culto, né? Aquela coisa gostosa de sentir a presença de Deus e tudo. Chegou um irmão do meu lado, tá com algum problema, irmão? Tá sentindo alguma coisa? Aí eu falei assim, não, eu tô sentindo a presença de Deus. Eu até fiquei na dúvida se eu tava sentindo a presença de Deus depois daquela hora. Tô falando sério.
Então, houve um tempo, estou falando sério, houve um tempo que o negócio era muito engessado. Eu lembro que numa sessão eu perguntei, qual é a base bíblica da mulher não poder botar calça comprida dentro do templo? Porque se é pecado usar calça comprida, então ela não pode usar do lado de fora. E se não é pecado, então ela pode usar do lado de dentro. Já viu que eu era problemático, né? Sim. Mas agora eu sou governo, agora não sou mais problemático não. Mas quando eu era oposição, eu era o bicho. E eu era chato. Mas agora eu sou governo. De pedra eu virei vidraça, agora eu sou um outro cara. E aí, em relação a isso, o que acontece? A gente, por exemplo, percebe com o advento do G12 que assim, antes você não podia fazer nada, depois você era obrigado a pular, você tinha que saltar, você tinha que assoviar, você tinha que não sei o que lá, tinha marchar também, senão alguém olhava para a tua cara. Eu não posso escutar aquela música Incender, Senhor, a sua noiva, que eu lembro desse tempo. E aí nesse caso, gente, meu Deus do céu, muita briga, gente saindo de igreja, os velhos, imagina, você com artrite, artrose, bico de papagaio, joanete, como é que tu vai fazer um negócio desse? Mas tem gente que acha que é o Senhor da sua alma. Ou seja, o cara, ele vivia na opressão, e agora que ele é livre, ele quer te obrigar a ser livre igual a ele. E se você não quiser ser livre igual a ele, quiser ser livre igual a você, pronto, já era. Tá dando para entender? Então, e a unção do Caicai? Teve isso também, né? Teve gente que caía, gente que ria, gente que colava na parede, teve de tudo. Aí nesse caso, ainda tem? Mas hoje não riso, tá entendendo? Gente que uivava, mas hoje em dia não tem mais tanto isso não, deu uma diminuída. Aí eu não sei, nome de igreja eu não sei. Eu acho que é lá em Nárnia, lá na terra da feiticeira, o guarda-roupa e o leão, lá naquele lugar lá. Então, nesse caso aqui, voltando para cá, né, a gente só fala o milagre, não fala o nome do santo. Seguindo, né, você percebe que assim, eles queriam a liberdade, mas eles não davam a liberdade para os demais, né? Coisa típica do ser humano. Ele quer ser livre, mas ele não quer que o outro tenha liberdade igual ele tem, inclusive a liberdade para discordar dele, né? Então era uma situação meio complicada. E aí a gente, por exemplo, percebe, né, como eu coloquei, daí a compreensão que marca os batistas, de que apenas Deus é o Senhor das consciências. Apenas Deus. Quem é o homem para dizer como tem que ser o meu mundo interior, meu Deus do céu? Como é que aquele negócio, se a pessoa não consegue conduzir o mundo interior dela, ou quem tem o mundo interior 100% organizado, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, todo mundo tem alguma coisa para consertar, e quem acha que não tem, uma hora vai descobrir, ou vai morrer sem saber. Mas agora, se é casada, a mulher sabe, o marido sabe, se tem filho, os filhos sabem. Meu pai é meio relógio, ele só não percebeu. Tá dando para entender? Gente, eu lembro de uma vez o irmão, a minha vida é um livro aberto. Eu falei, então a sujeira tá na capa, porque se a Bíblia não mente, filho, tem sujeira em algum lugar. Aí dá para entender porque que eu estou desempregado, né? Então é desse jeito, né? Meu pastor é Jesus. O Jesus que eu conheço chamava o pessoal de... mas deixa quieto. E aí, nessa situação, eu em cada uma. Aí em relação a isso, eu quero ouvir a verdade. Quer nada. Aí em relação mas vamos voltar para cá. Nesse caso aqui, por isso que eu falo pro pessoal, cara, quer ganhar dinheiro, não vai ser pastor, vai vender Jequiti. Como é que tu vai chamar a atenção da pessoa que ajuda a pagar o plano de saúde da tua mãe? Não dá, cara, tu vai ficar na mão da pessoa. Mas vamos voltar para cá. E aí nesse caso, não tem como. Tu vai chamar a atenção? Não vai, pô. Tu vai chamar a atenção do filho do verdureiro. Aí nesse caso, em relação a isso aqui, a gente vai observar que o que acontece com esse pessoal, né? Eles, de certa forma, eles batem na tecla de que só Deus é o Senhor das consciências. Apesar de que, embora seja Deus, Ele respeita a liberdade individual de cada um. Quer ir para o inferno? Vai para o inferno. Eu não vou te obrigar. Você quer bagunçar teu casamento? Bagunça teu casamento. Eu não vou te obrigar a andar direito. Você, por exemplo, quer destruir o seu corpo? Destrua o seu corpo.
né? O crente não fuma e nem bebe, né? Mas, quer dizer, eu acho que não bebe, né? Mas assim, por exemplo, eu acho, eu não sei, só acho, né? Mas, por exemplo, sabe lá Deus o que come, né? Sabe lá Deus como é que está o fígado, o estômago, né? E o intestino desse pessoal. Mas assim, e quer falar do cachaceiro, está se destruindo pela comida e quer falar do cachaceiro. Mas aí, em relação a esse caso, Deus respeita a liberdade individual de cada um. Então, é incrível, né? Porque assim, hoje o Batista, ele é basicamente um cara que está vinculado a um aspecto denominacional. Mas o Batista, ele era preso a uma convicção. Entende? Era uma questão, olha, eu acredito nisso, vamos voltar às escrituras. Não é para a gente ficar nessa religião institucionalizada. Então a gente percebe que assim, era, como diz a música do Raça Negra, né? Era diferente. E aí nesse caso, diante dessa situação, a gente, estou tentando botar aqui no Facebook, não tá, vai gravado depois, vocês veem no YouTube, tá bom, gente? Deve ter muita gente usando a internet, não vocês, porque vocês estão aqui ligados na aula, mas outras pessoas devem estar... Tá me vendo? Então tá bom. Aí nesse caso, a gente, por exemplo, vai reparar, né, que a liberdade individual é algo que o próprio Deus levava a sério. Tanto que ele chega para Adão e fala para Adão não fazer. Mas ele não fica assim, Adão, Deus não é aquela mulher ou aquele marido inseguro, que fica assim, você foi onde? Falou com quem? Você voltou? Voltou cedo? Voltou tarde? Deus não é assim. Cara, que aí vai. Só tem um negócio. Igual a mim você não vai encontrar. Deus é mais ou menos desse jeito. E aí, assim, só que as religiões organizadas, elas geralmente, assim, é como um sistema que se retroalimenta. O Ricardo Boechat, ele usava uma expressão que eu acho interessante. O Estado não existe para servir a sociedade. É a sociedade que existe para servir o Estado, né? Então, você vê, tá aí o que a gente vê, né, de Supremo Tribunal Federal, de Congresso Nacional e assim por diante. A gente vê o que está acontecendo aí, né? Não vamos comentar porque tem até lei que você não pode mais falar algumas coisas, né? Mas deixa quieto. E aí, diante do exposto, percebe-se que os batistas se distinguem pelo respeito à liberdade alheia e à própria autonomia, para servir a Cristo sem a imposição dos poderes temporais, seja romano, oriental, europeu, seja da cristandade atrelada ao Estado, seja o governo de qualquer outra época. Então, a marca dos batistas era essa, né? De quê? De você, tanto que até hoje, o que é uma igreja batista? É uma comunidade autônoma. É uma comunidade autônoma. A igreja é soberana em suas decisões. Não é soberana contra as leis do país, não é soberana contra a declaração doutrinária, não é soberana, né? Como assim? A gente usa que a igreja é soberana para não atender o pastor. Não, não é isso. É soberana pelo fato de que é o seguinte: essa comunidade aqui, ela é livre para tomar uma decisão. E a gente coopera com a denominação não por subordinação. A gente coopera com a outra igreja não obrigatoriamente. O problema que a gente está vivendo hoje é porque a gente tem reforçado muito a autonomia, até porque filosoficamente vivemos numa época bastante individualista, né? Então a gente vive, Rubem Amorese, ele chega a dizer, né, que a gente vive a cristalização da importância do privado. Cada um na sua, me dá licença, ou numa... Voltei, estou de volta, né? Falando sobre os batistas e a unidade na diversidade. E aí a gente, por exemplo, através da música que tocou há um tempo atrás na internet, ado, cada um no seu quadrado, né? E aí nesse caso, infelizmente, algumas igrejas se tornaram feudos. Você percebe que, por exemplo, o trabalho associacional, geralmente ele é feito por quê? Igreja pequena,
Porque a igreja é grandona, ela tem tudo, não precisa de ninguém, como se a gente só se unisse porque precisa. O certo era a gente se unir porque a gente é irmão, a gente é família. Era para a gente se unir, de modo que o que tem bastante não sobra e o que tem pouco não falta. Mas e o tal do capitalismo opressor? Tá dando para entender? Não estou defendendo o socialismo não, tá, gente? A mentalidade, até porque quem leu Revolução dos Bichos sabe muito bem que todos são iguais, só que uns são mais iguais que os outros. Já dizia o tal do George Orwell, né? Criticando a revolta bolchevique. E aí, leu, né? É sinistro, é sinistro. Meu nome é Os porcos, é o porquinho, quando ele conseguiu, né? Aí foi mexendo nas leis, foi mexendo em tudo. Exato, era melhor o ser humano oprimido do que o porco, né? E aí, diante dessa situação, para mim não existe mocinho, é modo de falar. Por quê? Porque os nossos valores são valores mercadológicos. Vivemos numa sociedade de supermercado. Até a relação, por exemplo, pastor e igreja, pastor e ovelha, assim, é uma coisa meio que mercado, é um negócio do tipo, tô pagando, entendeu? É aquela situação de assim, a igreja é grande, e aí às vezes eu sou tentado a exigir da associação alguma coisa. Por quê? Eu sou o cara que contribui mais forte, entende? Então, de repente, eu mando um membro problemático para uma viagem missionária, e o coordenador lá vai se virar para aturar um membro problemático. Por quê? Porque a minha igreja é forte na contribuição. Então, é claro, não estou dizendo que isso acontece, tá, gente? Só estou dizendo que, por exemplo, nessa mentalidade de supermercado, infelizmente é assim, né? E aí, era para ser diferente. Era para a gente trabalhar junto, porque a gente é família. E aí, qual é o problema? O fato de o Batista defender a liberdade, a autonomia, né? Infelizmente hoje, com a época que a gente vive, o pessoal acaba esquecendo a cooperação e só bate na tecla da autonomia. A igreja é soberana. Isso não quer dizer que a minha igreja não vai dialogar com a outra, entende? Nossa comunidade é autônoma. Isso não significa que a gente não vai cooperar com a outra igreja. Nossa igreja, ela é autossuficiente. A gente tem o pastor de jovens, o pastor de crianças, o pastor de adulto, o pastor de velho, o pastor da música, o pastor da oração, o pastor da intercessão, o pastor não sei o que lá, o pastor do evangelho, todo mundo paga, ou seja, o resto é cliente. Os pastores têm que fazer, porque senão a gente manda embora. Então o que acontece? E nessa situação, quem evangeliza? Tem um pastor de evangelismo, entendeu? Então, nessa situação, uma igreja dessa vai participar da associação para quê? Irmãos, pelo amor de Deus, eu não sou contra a igreja ter recurso, eu sou contra essa mentalidade. Os pastores todos ganham? Hã? Não, eu estou falando que assim, eu estou falando que existe esse contexto. E uma igreja nesse contexto vai querer associação para quê? Geralmente igreja que procura associação é igreja pequena, né? E aí nesse caso, por exemplo, e nessa situação, como é que a igreja pequena faz? O que a associação faz pelas igrejas? Filho, o nome é associação. Associação não é um CNPJ à parte que ajuda as igrejas. A associação, Eugênio, a associação é a associação. Alô, né? A associação é a associação das igrejas. A gente se une, meu Deus do céu. No meu tempo de moleque tinha a festa americana, né? Saudade! Olha aí! A gente tinha aquele pai e aquela mãe que era mais legal, que abria a porta de casa. Aí a gente levava, né, aquele LP de novela internacional. A gente não entendia nada, mas gostava de dançar. E aí as meninas levavam alguma coisa para comer, os meninos levavam alguma coisa para beber. Associação, meu Deus do céu. Cada um chega com o que tem. Agora, qual é a mentalidade de associação hoje? Individualista também. Quem que a associação faz pela nossa igreja? Entende? É igual o membro também. O que a igreja faz por mim? Miserável! Se todo mundo pensar igual você, a igreja não vai fazer nada por ninguém. Para a igreja fazer alguma coisa por você, todo mundo tem que ajudar o outro. Imagina, se todo mundo na igreja é cliente, como é que a igreja vai fazer alguma coisa por alguém na hora da necessidade?
A igreja tem que ser tipo um bolão, tipo uma loteria. Como é que faz? Todo mundo ajuda e assim, quem está precisando mais? Dá um suporte. Mas não, eu quero que alguém faça alguma coisa por mim, mas eu nunca faço nada por ninguém. Pô, aí complica, né? Então, infelizmente, os batistas lutaram pela autonomia e pela liberdade, mas a gente hoje, pela época que vive, a gente é tentado a pegar o caminho de quê? Da independência e do individualismo, quando o certo é a interdependência, né? E aí a gente percebe, né, que a liberdade, né, nesse aspecto, ela acaba se tornando negativa por causa da mentalidade do nosso tempo, se a gente não usar o filtro do evangelho, né, para esse caso aqui. E aí, a partir desse estudo, compreende-se que os homens e as mulheres, tementes a Deus, entregaram as próprias vidas a fim de vivê-las debaixo da vontade divina, expressa pelas Escrituras, enquanto regra de fé e de conduta, muito acima das tradições religiosas. Sim. Sou julgo se eu fugir um pouco do tema, mas eu acho que não. Sim. A gente, filosoficamente, a gente tem esse pensamento que as igrejas batistas têm uma autoindependência, que é a questão da consciência, cada um cuide de sua vida diante de Deus. Sim. Isso. Mas só que eu percebo em nossa denominação, se o pastor, isso não é muito claro para ele, porque se ele não tiver de comum acordo com as questões dos diálogos, questões de, o senhor falou aí, assembleia, isso, sobre a mesa, peça a palavra, data velha, né? Ele é bandido. Com certeza. Então assim, é um tiro no pé que a gente... E ele pode escolher do modo gentil ou do modo grosseiro. Pois é, então assim, a gente prega uma coisa, quer dizer, prega não, né? Cria uma filosofia, mas que às vezes não serve para dentro da nossa casa. Mas é típico da sociedade que a gente vive, né? Vamos pensar uma coisa? Observa bem. Todos contra a pedofilia, mas a gente canta a música da novinha. Ué, e novinha não é menina de 18 anos não, gente. Entende? É a sociedade que a gente vive. É como, por exemplo, o menino ajudar o pai a embolsar uma parede, leva o pai para a prisão. Mas agora, por exemplo, a menina, né, trabalhar como atriz numa novela que de repente nem ela poderia assistir, aí é tranquilo. Então, assim, a gente vive numa sociedade em que digamos, as pessoas, elas, como é que eu posso dizer, a gente vê situações em que a menina atirou em garimpeiro que só ia tomar banho. Não, peraí, olha só, não era nem para ter notícia de um negócio desse, entende? Porque assim, não era para esse cara, né? Assim, imagina, tá sua filha no quintal e ela fala, Roberlan, não entra, porque é melhor a notícia da menina que atirou no garimpeiro do que a menina que foi violentada pelo garimpeiro. Ué, meu Deus do céu, entende? A gente vive numa sociedade em que assim, a gente, por exemplo, quem são as pessoas, né, que são contra algumas decisões para o país? São pessoas que não passam pelas dificuldades que o pobre passa. Então, se você observar bem, a gente vai ver o artista, né, dizendo que a sociedade tem que ser mais isso, mais aquilo outro, quando, por exemplo, quais são os valores que ele passa através da arte para a gente? Qual é o tipo de música que as nossas crianças estão cantando? Qual é o tipo de programação que está passando para a televisão durante o dia? Entende? E aí eu pergunto, que político vai se meter com as grandes emissoras? Ué, quem assistiu o filme O Quarto Poder sabe disso, né? O poder da narrativa é um negócio fenomenal. A pessoa, por exemplo, pode fazer de mim um político top e pode fazer de mim um demônio na política, só no discurso, todo dia. Entende? E assim, por exemplo, eu ouvi falar
citar, não é de nenhuma emissora de televisão não, mas um cara, né, que tem um programa, não vou dizer também o lugar, né, do estado do Rio de Janeiro, ele tem um programa, ele paga por esse programa, e que muitas vezes ele fala mal de algumas prefeituras. E aí tinha um pessoal falando, né, que assim, vamos resolver esse negócio? Paga anúncio no programa dele. Se um cara pode fazer isso com um programa independente numa emissora de TV, não vou muito longe. Vocês ouviram falar agora do caso da Lava Jato, que conseguiu pegar funcionários do alto escalão da Receita Federal? Qual era o problema? Tu tá com um problema na Lava Jato, tu tem um problema na Receita, eu facilito a tua vida, você me ajuda, eu aceito até como propina passagem de avião. Imagina. Então você olha e verifica assim, e detalhe, e são essas pessoas que estão aí para cuidar da nação. Entende como é que é o negócio? É como, por exemplo, a gente teve esse problema agora da votação no Supremo em relação à delação premiada, né? Ou seja, corre risco de um monte de gente ser inocentada devido à decisão que o Supremo tomou no aspecto retroativo, pelo fato da ordem do delator, né, e do delatado em relação ao depoimento. E aí, digamos assim, vai mexer nesse negócio quando assim não tem ninguém inocente, não tem mocinho na história, todo mundo é vilão na história, mas está arriscado gente ser inocentado, livrado da situação, e a gente mesmo continua no sufoco. E aí o que acontece? E essas pessoas que vão dizer pra gente o que é certo e o que é errado, o que é legal e o que não é legal. Então é aquele caso, por exemplo, a gente vai ver gente que não cuida da própria família, indo para a televisão dizendo que eu não posso dar uma palmada no meu filho. Eu não estou dizendo que, por exemplo, eu já dei palmada no meu filho, mas na fralda, assim, bater no meu filho nunca bati, até porque ele chora só de eu brigando com ele, graças a Deus, que seja sempre assim, para sempre amém. Mas o que acontece? Digamos, não é que eu queira bater no meu filho, só que é o seguinte, o que é pior? Eu tomar uma chinelada e estar vivo aqui com trauma com 45 anos de idade, ou eu dar tapa na minha mãe, fazer acontecer, não sei o que lá e tal, e não chegar aos 20 anos de idade. Então, assim, observa bem, a gente tem várias e várias situações na sociedade que, assim, acabam se refletindo na igreja. O diácono tem que ajudar o pastor. Tá, o discurso é bonito, só que existe uma coisa chamada hipocrisia. É aquele caso, a molecada está transando aí, mas quem que vai ser excluído? A menina que engravida. A que faz os paranauê bonitinho não vai ser excluída. Está dando para entender? Então é um tipo de situação que assim, nos deram um espelho e vimos o mundo doente. Esse é o caso. Mas daí a questão do quero voltar ao início de tudo. Houve na história dos batistas uma vontade de voltar ao Novo Testamento. E eu estou com esses caras. Mesmo que eu não seja bem entendido pelos batistas de hoje, mas eu estou fechado com eles lá. Eu acredito naquilo lá. Eu não sou batista por causa de uma denominação, eu sou batista por causa de uma convicção. Quem quer construir castelo de carta, que construa. É questão de cada um. E aí, é o que eu estou falando, você falou essa questão do ser banido ou não. Aí depende do que o pastor quer. Ele quer pastorear ovelhas ou ele quer ser funcionário de uma igreja? Ele quer orientar um rebanho de Deus, ou ele quer agradar senhores e senhoras feudais? A escolha é dele. Você não é obrigado a ser pastor de uma igreja que quer te controlar. Você vai se quiser. Não dá para ter tudo. Tá dando para entender? Não dá para ter tudo. Você vai ter um bom salário. A pergunta é se você vai se olhar no espelho como assim, sou um homem de Deus e sou servo de Deus. A escolha é sua. Então, você pode ser banido? Seja. Mas eu acho que a boa é o quê? Já jogar aberto antes de entrar, que o pessoal decide nem te chamar. É melhor assim. Ou seja, por exemplo, gosto muito do pastor Marcos, mas eu estou vendo que a gente vai ter problema com ele. Qual é o agente que vai ter problema com ele? É a gente que sabe o que é melhor para a igreja. É a gente que vai ter problema com ele. Não é a igreja. É a gente que sabe o que é melhor para a igreja que vai ter problema com ele. Mas o povo mesmo vai amá-lo.
Ou vai odiá-lo se a gente que sabe o que é melhor para a igreja desconstruir a imagem dele e assassinar a reputação dele. Mas isso é coisa do ser humano, gente, não tem como. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. A mesma igreja que tinha o apóstolo Paulo tinha Alexandre o Latoeiro. A mesma igreja que tinha João tinha Diótrefes. Entende? A mesma igreja que tinha Barnabé tinha Ananias e Safira. Então assim, não tem para onde correr. E Jesus falou: não tira o joio. Tem os filhos do papai do céu e tem os filhos do papai Satã. Eles estão na mesma reunião. Só que é o seguinte: uma bola de borracha num balaio de gato não é um gato. Tá lá. Entende? Então é aquela situação, por exemplo, faz parte. E aquele caso, se você realmente quer ser pastor, você tem que estar pronto para isso. Não sabe brincar, não desce pro play. Entende? Só peça a Deus o seguinte: para você não vender sua alma. Só isso. Porque você pode vender. Entende? Para não perder o seu emprego. Por isso que eu falo: quer ganhar dinheiro, vai vender Jequiti, não vai ser pastor. E aí nesse caso, né, em relação a isso, voltando para cá, mas você não saiu do assunto não, a gente está falando, né? E aí a gente percebe que assim, os batistas, a partir desse estudo, a gente compreende, né, que deveria ser o quê? Homens e mulheres tementes a Deus, que entregaram suas próprias vidas a fim de vivê-las debaixo da vontade divina, expressa pelas escrituras, enquanto regra de fé e de conduta muito acima das tradições religiosas. O problema é que tradição religiosa é um negócio que, assim, é como a questão o aspecto do limo, né? Assim, ele vai acontecer. Corre o risco de você, não é nem tanta tradição, mas o tradicionalismo. Porque assim, a tradição você tem, mas você pode falar assim: isso aqui é tradição, não é escritura. A nossa tradição batiza bebê. Mas olha só, bebê não tem como fazer profissão de fé. Então vamos mexer na tradição, né? A gente mexe na tradição. Não podemos mexer. Pronto, aí ferrou. Esse é o caso. Entende? Aquela questão do terno, do órgão, ou seja, não é proibido, não é obrigado. Só que é o seguinte: olha, vamos fazer um negócio? A gente quer sim, mas não tem a ver com Jesus, tem a ver com a gente. A gente gosta do órgão, a gente não gosta de palmas. A gente não bota Deus no meio. O problema é que as pessoas querem botar Deus no meio. Deus não tem nada a ver com isso. O que Deus quer é que eu ame o próximo. O que Deus quer é que eu honre pai e mãe. O que Deus quer é que eu cuide da minha esposa e me entregue por ela como Cristo se entregou pela igreja. Deus não está esquentando a cabeça se eu estou de calça jeans ou de calça social. Deus não está preocupado se a irmã está de saia e de calça. Deus está preocupado se a irmã está decente. E se ela não tiver, o problema é dela, o irmão que cuide dos seus olhos. Deu para entender? Entende? O problema é que a gente quer tomar conta da vida do outro, quando a gente tem que tomar conta da própria vida. Ela também, né, Roseli? Ela também, né? Esse negócio da irmã querer mostrar o quanto ela é abençoada também, né? Então olha, eis a glória do Senhor, né? Então mas vamos voltar para cá, que esses assuntos, ficou todo mundo liçado, tá vendo? Isso é um pecado, gente, isso é um pecado. Vamos lá. E aí nisso, observa-se também que a luta pela liberdade de pensamento e de expressão, tão cara aos batistas, aqueles pelo menos eu posso afirmar, contribuiu para a edificação das sociedades inglesas e norte-americanas. Observa bem, o trabalho batista foi um negócio tão fenomenal, que assim, eles influenciaram a nação. No contexto brasileiro é mais fácil a nação influenciar a gente. Olha a diferença, entende? E aí, e essa defesa de liberdade se desdobra em submissão à doutrina dos apóstolos, com pluralidade cultural, em decorrência de uma unidade eclesiológica que não depende da uniformidade litúrgica e respeita a diversidade cultica. Então, observa bem, talvez alguém, né? Peraí. O que acontece é o seguinte: a gente tem que ser fiel à doutrina dos apóstolos. Isso sim. Agora, e a pluralidade cultural? Por que o brasileiro tem que ter um culto batista igual o norte-americano escravocrata branco? Por quê?
Só porque os missionários vieram do sul do Brasil? Só porque eles eram escravocratas? Está dando para entender? Entende? O que acontece? Nós somos brasileiros. Aqui é a terra do riso, do choro, da bossa, do samba. Aqui a gente não tem que ficar de terno no verão, sem ar-condicionado, meu Deus do céu. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar, né, todo mundo sensualizando por aí. Mas vamos e venhamos. O problema da pouca roupa das Índias não estava nas Índias, estava nos portugueses. Está dando para entender? Porque os outros índios lidavam bem com a pouca roupa das Índias. Mas os portugueses é que vieram com o olho grande, que não é estar na China. Aí foi diferente. O problema não estava nas Índias, estava no olhar do português. Então a gente assim, deu para perceber que assim, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo aqui, tá? O professor falou que é para a gente ir de decote para o culto. Não estou falando isso não. Eu só estou dizendo que é o seguinte, que assim, percebe que assim, a gente quer demonizar, né, o feminino, em vez da gente perceber que é o seguinte, a gente tem que administrar a maldita da lascívia. É isso que tem que ser vencido. Entende? Ou seja, porque se a gente não conseguir vencer a lascívia, a irmã pode estar vestida dentro de uma caixa de geladeira, uma caixa de papelão, que a maldade do cara está ali. Não tem para onde correr, cara. Porque a maldade é uma coisa interna. Jesus falou que é do coração que brota o negócio. Porque se fosse assim, a igreja onde as irmãs botam saião e botam e cobrem até o punho, era para não ter adultério. Se tem adultério é por causa de quê? Porque tem gente. Tem gente. Onde tem gente, tem pecado, meu Deus do céu. E deu para entender? Né? E assim, nesse caso, a gente precisa o quê? Respeitar a pluralidade cultural. Brasil é Brasil, não é Estados Unidos. Brasil não é China. China não é África. O Evangelho é para todas as culturas. Né? E a nossa unidade é eclesiológica. A gente tem um jeito de ver igrejas. As igrejas, elas são livres, elas são autônomas, mas elas cooperam entre si. E isso não tem a ver com uniformidade litúrgica. Tudo bem, pô, a igreja dele gosta dos aleluia, a igreja dele é só um amém, bem baixinho, sereno. Tá, e aí? E ele tem que obrigar a dele a ser igual a dele? Ele tem que isso, pelo amor de Deus. É justamente essa diferença que tem que ser respeitada, porque os batistas lutaram para ter liberdade, e a gente agora quer castrar essa liberdade que custou a morte de gente. Deu para entender? E assim, a mesma coisa, né, em relação à diversidade cultica. Tem gente que gosta da dança, tem gente que gosta da palma, tem gente que gosta de ficar sentado, tem gente que gosta de orar ajoelhado, o outro fica em pé, e por aí vai, né? Mas agora tem gente que não percebe, né? Assim, já viu aquela pessoa que você está dirigindo o culto, você não falou para ele ficar em pé, ele ficou. Essa postura tem que ser combatida. Tá dando para entender? Entende? Quando você fala para fechar os olhos ou para dobrar o joelho, ele não, assim, só faz quando ele quer, não na direção do culto. Dificuldade de atender. Isso é mais grave do que o próprio ritual. Entende? Ou seja, é uma questão pessoal que a gente não está conseguindo tratar. Entende? Ou seja, a coisa mais grave, às vezes a gente não dá atenção. Eu sou o maior inimigo que eu tenho. O diabo só consegue me atacar por minha causa. Entende? Né? E nesse caso aqui, oi? Entende como é que é o negócio? E assim, aquele caso, o homem, de acordo com a Bíblia, ele é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça. É pela sua própria cobiça que ele é tentado. E aí, nesse caso aqui, peraí, deixa eu só... acabou o... Deixa eu ver aqui... Isso. Acabou a memória de um, eu estou indo para o outro agora. E aí, em relação ao contexto que a gente está aqui falando, né, afirma-se neste trabalho que a Fé Batista no Brasil se dá pelo Ministério de Estrangeiros e Brasileiros que derramaram suas vidas pela evangelização dessa pátria, o que exige que cada um de nós olhe para trás, pelo retrovisor, porque dirigir olhando para trás vai bater, o que alguns batistas querem fazer.
A gente tem que olhar para trás pelo retrovisor, porque o futuro está na frente. Né? Então, a gente precisa fazer o quê? Olhar para trás pelo retrovisor, sem perder o foco no destino a chegar, respeitando a tradição, sem deixar de se renovar, a fim de continuar dialogando com a nossa geração a respeito da vida eterna que começa aqui. Porque senão a gente está, como diz Darcy do Zilek no seu livro Oásis no Deserto, a gente está o quê? Invernizando defunto. A gente está cultuando o passado. Em vez da gente pegar o passado como assim, opa, se eles conseguiram, a gente pode conseguir. A gente tem que honrar o legado que deixaram para nós. E não assim, a gente tem que repetir o que aconteceu lá atrás. Não, gente. Ah, não existe mais pastor como antigamente. Filho, não existe mais antigamente. Não existe mais igreja como antigamente. Cara, não existe mais antigamente. Ah, que tempo bom aquele quando a gente amarrava cachorro com linguiça. Lembra? Vai amarrar cachorro com linguiça agora? Não dá mais. Entende? Quando eu era criança, minha mãe tinha um gato, o Chaninho, e o Chaninho ele ficava em casa. A gente podia deixar carne em cima da pia que ele não subia. Eu ganhei um gato, né? Fui fazer a mesma coisa. É um novo tempo, apesar dos perigos. O gato partiu para dentro, entendeu? Então é um tipo de situação que, assim, gente, o futuro não é mais como era antigamente, né? E a gente precisa estar atento a isso. Logo, não há como ser batista sem ter a Bíblia como uma regra, como única regra de fé e prática de fé, né? De regra de fé e de prática. Que fique bem claro que não se trata de dizer que se tem a Bíblia como única regra. Trata-se de reconhecê-la como tal. É aquilo que o Leander falou, o problema da hipocrisia. Vivemos numa sociedade hipócrita. O pessoal fala contra o tarado, mas provoca a tara, entendeu? É um negócio mais ou menos assim, né? Então, a gente vive numa sociedade desse jeito. É aquele caso, violência, 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 violência. Vamos e venhamos, tá legal. O fuzil que está lá na favela, vem por onde? Passa por onde? Alguém traz, alguém faz vista grossa, a droga que chega, entendeu? Como é que aquele garoto de 13 anos está com uma pistola israelense na cintura? Como é que chega esse negócio lá? E detalhe, como é que o tráfico tem dinheiro para armamento, meu Deus do céu? Quem é o consumidor da parada? É o meu filho pobre que compra? Eu e cada um. O meu filho, o máximo que ele vai é no crack, que é mais barato, para virar um zumbi lá na Avenida Brasil. Quem encomenda o disque droga é o rico, é o boy. O problema é que a violência chegou lá, porque aqui já estava. A gente cresceu vendo defunto na rua. Aqui já estava. O problema é que chegou lá neles agora. Aí eu pergunto, eu sou contra a violência e tal. Tem que legalizar as drogas. Espera legalizar, depois compra. Agora que você compra, então não vem reclamar, você fortalece o sistema. E detalhe, e as leis que se criam? Pelo amor de Deus. Então é o seguinte, a sociedade é hipócrita. E infelizmente, a igreja é o microcosmo do macrocosmo. Para isso que Deus está levantando você. Mas se você entrar no sistema, Deus não vai poder contar contigo para ajudar. Então, a gente observa que assim, não basta só dizer, a Bíblia não é só regra e prática. Não adianta dizer isso. A questão é fazer isso. E isso não é fácil. Pelo menos para mim não é. E quando eu acho que estou cumprindo, minha esposa lembra que não estou. Mas vamos lá. E aí, Então, aí o que acontece? Ser batista está relacionado à da pública profissão de fé em Cristo Jesus e testemunhá-la mediante o batismo bíblico em nome da Trindade. Não se trata de pertencer à religião dos próprios pais ou à religião oficial do país. O batista autêntico participa de uma igreja local e autônoma em relação aos poderes temporais, seja secular, seja religioso, e compreende que tal comunidade local é a reunião dos santos para glorificar a Deus, edificar o próximo e anunciar Jesus. Historicamente, faz-se necessário reconhecer a influência do pensamento liberal inglês,
que culminou na defesa da liberdade alheia e na luta pela própria liberdade, de modo prático, quer seja de um grupo, quer seja de um indivíduo. E quando a gente fala de pensamento liberal inglês, eu volto a bater na tecla, né, de que liberalismo aqui é uma doutrina político-econômica que considera a vontade individual como fundamento das relações sociais, defende as liberdades individuais em prejuízo do poder do Estado, que deve ser limitado. Dicionário breve de filosofia. E aí, nesse caso, tem gente que quer um Estado grande, né? Mas tudo bem. E aí, nesse caso, só que alguém tem que pagar, porque não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte que o Estado, mas deixa para lá. E aí, nesse caso, como os batistas surgem historicamente no mundo moderno de pensamento iluminista, compartilham de uma visão de teologia conservadora que deve ser... Oi? Esse iluminista aí. Tá bom. Não, dá uma parada aí, mas... Parei. Ah, falar, entendi. Não, tá beleza. Então, o que acontece? O iluminismo, ele é uma linha filosófica caracterizada pelo empenho em estender a razão como crítica e guia a todos os campos da experiência humana, de acordo com o dicionário de filosofia Nicola Bagnano. E aí, nesse caso, o que acontece aqui? É como a razão vai resolver os nossos problemas. Filosoficamente, quando a gente sai da Idade das Trevas, que é a época que a igreja manda, e agora que a ciência manda, tudo vai ser diferente. Só que a época que a ciência manda, tem a bomba de Hiroshima, Nagasaki, né? Tem a câmara de gás, tem Hitler. Daí eu volto, acho que é Blaise Pascal que fala, né? Existem razões que a razão desconhece. Se as emoções são problemas, se a religião é um problema, a ciência e a razão também. Porque onde está o homem, está o pecado. Para tirar a maldade, tem que tirar o maldoso. Deus não mata o maldoso, a maldade continua. E aí, nesse caso, o pensamento iluminista, e os batistas originários compartilham de uma teologia conservadora que deve ser submetida à crítica da razão e da experiência, além de defenderem a democracia a fim de evitar a dominação e a acriticidade, ou seja, a falta de crítica. Então, como os batistas surgem nesse contexto histórico, eles pensam a partir do iluminismo, de uma teologia conservadora, que é submetida à crítica da razão e da experiência, e defendem a democracia a fim de evitar a dominação. À luz da influência filosófica, teológica, política, econômica e social do século XVII, os batistas surgem historicamente com esta cosmovisão, valorizando a razão para a compreensão da realidade, considerando a necessidade da democracia e defendendo a liberdade, visando uma igreja livre numa sociedade livre. Foi assim que a Inglaterra atravessou momentos de intensa transformação social no século XVII, tendo a sociedade influenciada pelo Renascimento e a igreja pela leitura das escrituras no vernáculo, que é uma influência também do Renascimento, o que contribuiu eficazmente para a resistência do clero ao despotismo da monarquia e para o repúdio ao autoritarismo da igreja oficial. A sociedade mudou, a igreja mudou e o mundo mudou. E essa luta pela liberdade de pensamento, pela liberdade de pensamento e de expressão, princípios políticos, se manifesta numa igreja autônoma e democrática. Enquanto a herança da reforma, que são princípios teológicos, se reflete numa certeza de salvação pela graça de Cristo, pela fé fundamentada na Bíblia. É imperativo que aqueles que se dizem batistas se conscientizem a respeito da luta dos batistas pela liberdade de pensamento. O respeito ao divergente e o respeito às diferenças deveria fazer parte do cotidiano de todos os chamados batistas. Muitas vezes o leitor batista será tentado a esconder ou acrescentar algo à história dos batistas, por causa de algo que eles eram no início e que deixaram de ser, quando o mais importante seria aprender com o passado e dar continuidade ao legado que deixaram na busca pela liberdade. É comum que alguns batistas defendam que ser batista tem a ver com continuar práticas iniciais dos precursores. Outros entendem que ser batista tem a ver com a defesa de algumas doutrinas, como se houvesse doutrinas batistas. Na caminhada batista, mudanças foram acontecendo.
A história, portanto, não deve ser fotografada, de modo que fiquemos invernizando um defunto na tentativa ilusória de manter um cadáver vivo. A história deve servir como lições do que fazer e do que não fazer na trajetória da fé. O que distingue os batistas dos demais cristãos são os princípios, e os princípios batistas não são exclusivos dos tais, mas são abraçados por eles e comungados, ô Flamengo, me deixa aqui, ao redor do planeta, considerando que a Convenção Batista Brasileira aceita alguns que não são universais, embora aceite-os todos. Com certeza, quem se aproxima da história dos batistas vai perceber que a história é um retrovisor para que o futuro seja repensado à luz dos princípios que afetam o jeito de ser e de crer, considerando que a autocrítica sempre vai fazer parte da reflexão e que pode mudar as práticas religiosas, a qual não pode ser engessada numa determinada cultura, mas analisada à luz das doutrinas percebidas batistamente. Ou seja, não tem como ser batista e ser intolerante, autoritário, tradicionalista. Os precursores lutaram contra o autoritarismo, contra o tradicionalismo e contra a intolerância. Por isso que respeitemos mais a diversidade existente entre as igrejas locais e autônomas e que cooperemos mais umas com as outras, se quisermos ser verdadeiramente batistas. Talvez alguém me pergunte sobre as doutrinas a respeito do que crer, sem perder a identidade. Se os ditos batistas forem éticos, vão caminhar juntos, com autonomia e cooperação, com unidade na diversidade, sem uniformidade. Este pensamento protestante, liberal e reformado foi modelado na Europa, atravessou a América do Norte e chegou ao Brasil, que na condição de celeiro missionário tem o levado a todo mundo, como um caldo que contém o legado dos reformadores magisteriais e radicais, a importância da doutrina e da prática, da salvação pela graça e dos frutos dignos de arrependimento, do equilíbrio entre soberania divina e responsabilidade humana, da importância da razão para compreender a revelação de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que tenhamos vida plena nele. Então, minha gente, nós vamos parar por aqui e que a gente possa guardar uma afirmação que Zaqueu Moreira de Oliveira faz, de que as doutrinas não são batistas, elas são bíblicas. É a interpretação da Bíblia que faz distinção entre batistas e outros grupos. O que realmente nos identifica como batistas é o conjunto de princípios que, como tais, são universais, ou seja, todos os batistas em qualquer lugar do mundo seguem este conjunto de princípios. Um deles é a autonomia da igreja, a democracia e a liberdade de consciência do indivíduo. Beleza? Então, minha gente, até semana que vem. Vão na paz e não pequem mais.